A ideia, então, é falar um pouco sobre a medicina espacial, né, os desafios e alguns das conquistas que já se teve, né, desde o primeiro voo em 1961 do Yuri Gagarin. Muitas coisas mudaram desde então, né? E, como eu disse, eu vou tocar em vários pontos, e isso espero que motive vocês a entender que existem muitas áreas dentro da medicina espacial. A medicina espacial, digamos, ela é tão diversa quanto a medicina em si, aqui na Terra, a medicina terrestre, porque nós temos a área, vamos supor, da cardiologia, da psicologia, até áreas afins da medicina, né, da áreas da saúde, como nutrição, farmácia, etc. Então, assim, é difícil quando as pessoas vêm perguntar, mas o que eu tenho que estudar, ou qual a especialidade que eu tenho que ter para seguir a carreira, né, ou seguir trabalhos na área da medicina espacial. Eu digo qualquer área da medicina, né, pode ser desde a clínica, a dermatologia, a oncologia, a endocrinologia, a imunologia, e assim por diante. Mas acho que isso vai ficar mais claro ao longo da pesquisa. Acho que vocês já devem ter esse conhecimento, mas só para frisar, né, nós somos o Homo sapiens sapiens, evoluindo aqui na Terra há milhões de anos, né, nós somos um ser terráqueo, né, não apenas terrestre, ou seja, nós não apenas vivemos na crosta terrestre, mas nós também somos moldados pelo nosso planeta, pelas características do nosso planeta. Então, a atmosfera com 20% aproximadamente de oxigênio, 80% de nitrogênio, a necessidade da água, da chuva, a proteção atmosférica contra a radiação, a proteção contra meteoritos, né? Desde que pequenos, claro, se for uma coisa muito grande, a gente não consegue essa proteção total. Mas, de qualquer maneira, nós temos ainda a gravidade terrestre, né? Que, digamos, de uma maneira convencional se chama de 1G, 1G grande, né? Que é a referência, né? Que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. E nós temos ainda a temperatura, enfim, né? O clima, tudo isso nos molda, né? Isso é o nosso grande molde. Então, nós fomos evoluindo em milhões e milhões de anos, lidando com essa, digamos, com esse ambiente terráqueo, né? E agora nós estamos entrando num outro momento, né? No momento de explorar, de querer viver e trabalhar, não só na órbita terrestre, mas voltar à Lua com o projeto Artemis e, posteriormente, a Marte, né? Então, nós vamos, como eu gosto de chamar, nós nos tornaremos, digamos assim, um Homo sapiens spatial, né? O spatial, porque, na verdade, nós vamos nos tornar um ser espacial. Não que nós não sejamos, a Terra está no espaço, né? Eu sempre gosto de frisar isso, mas eu digo como seres extraterrestres, né? Nós vamos realmente ser capazes de sair da Terra. E aí nós vamos ter conformações físicas, psicológicas ou fisiológicas, doenças diferentes, né? Nós temos que pensar na reprodução no espaço, então, nenês que vão nascer num ambiente, digamos, lunar, ou um dia marciano, enfim, tudo isso vão ser novos desafios para as pessoas que vão trabalhar em várias áreas, inclusive na área da medicina, no caso aqui, por exemplo, ginecologia, obstetrícia, genética, etc. Então, a gente, pensando assim, né, entendendo que nós somos um ser terráqueo, se nós vamos para qualquer outro local, pode ser a órbita da Terra, pode ser a Lua, pode ser a Marte, nós vamos, digamos, entre aspas, né, sofrer, nosso organismo vai sofrer com esses ambientes mais hostis. Porque na Terra mesmo nós temos ambientes hostis, digamos, né? Uma pessoa que vive a nível do mar, se vai para o topo de uma montanha, ou se vai viver numa cidade com uma altitude muito grande, já sofre alguma coisa, né? Alguém que vive no Ártico, por exemplo, se acostuma, né, num iglu, se acostuma a temperaturas muito mais baixas do que uma pessoa que vive na cidade do leste, no Paraguai, em Porto Alegre, no Brasil, e muito mais ainda se compararmos com alguém que mora num deserto. Então, nós temos variações aqui, nós sofremos na Terra quando esse ambiente muda ao nosso redor.
seja em temperatura, seja em altitude, etc. Imagine, então, tudo que vai se passar com o ser humano quando a gente começar a morar e trabalhar fora da Terra. Nós sabemos mais hoje sobre o que se passa com o astronauta no que se diz, no que se chama de missões LEO, não? Low Earth Orbit Missions. Esse LEO, na verdade, são as missões na nossa órbita terrestre. Graças à engenharia aeroespacial, nós conseguimos, digamos, mimetizar muito do nosso planeta dentro de espaçonaves ou estações espaciais. Então, nós temos um controle de pressão barométrica, 760 milímetros de mercúrio, nível do mar, nós temos controle de temperatura, de gases, 20% de oxigênio, 80% de nitrogênio. O CO2 não é tão bem controlado, mas, enfim, nós temos uma situação, digamos, em que nós conseguimos mimetizar a Terra dentro desses veículos espaciais. Mas tem algumas coisas que ficaram de fora ainda, né? O efeito da microgravidade, a gente tem que lembrar que não é que o astronauta esteja em microgravidade verdadeira, ele está orbitando a Terra, né? Ele está caindo sobre a Terra sem nunca cair, essa é a expressão, né? São os efeitos, então, da microgravidade que ele sente. Fica flutuando, e aí tudo isso afeta desde as células, e a gente vai ver várias coisas relativas aos sistemas corporais, etc. A radiação, né, a gente perde uma das camadas protetoras, nós seguimos com a magnetosfera nas missões LEO, que vamos perder os anéis de Van Allen, nós vamos perder quando voltarmos à Lua e quando um dia formos a Marte. Mas, no momento, a gente fica entre essas duas camadas, né? A atmosfera gasosa e a magnetosfera, que ainda nos protege um pouco. Um aspecto bastante importante que criou mais vulto nesses últimos anos, digamos, talvez uma ou 2 décadas para cá, é a questão da mente humana no espaço, as questões socioemocionais dos astronautas em missões espaciais. Eu vou rapidamente falar sobre isso mais adiante, que seria, então, voltado à psicologia e à psiquiatria espacial. E uma coisa importante, né, eu falei que o astronauta está orbitando a Terra, e ele está orbitando em torno de 400 e poucos quilômetros de altitude, a uma velocidade de 27 mil quilômetros por hora. E isso nos dá 16 dias num dia só. Ou seja, eu vejo o sol nascer 16 vezes e eu vejo o sol se pôr 16 vezes. Então, o ciclo circadiano fica muito afetado com isso. Nós temos, então, aqui, né, esses 4 grandes desafios, e cada um deles é um mundo, né, um universo por si só. E, claro, que eu vou tentar resumir algumas coisas que a gente já sabe. Nós temos algum conhecimento sobre a ida à Lua, né? Nós tivemos 6 missões à Lua, onde nós tivemos 12 homens americanos saudáveis e jovens que caminharam sobre o solo lunar. Existem dados sobre essas missões, mas ainda assim são missões que aconteceram entre 1969 e 1972, então nós temos muito pouca informação se a gente comparar com o que hoje nós temos em termos de possibilidade de avaliação, de sensores, enfim, né, tudo é muito diferente do que no início dos anos 70. E de Marte nós temos apenas especulações, né? Então, a grande concentração do que se sabe hoje está nas missões de espaçonaves ou de estações espaciais, como teve a Salyut e a Mir da Rússia, e agora a Estação Espacial Internacional. E, na verdade, nós também temos a Estação Espacial Chinesa, né? Mas a gente tem pouco acesso aos dados de lá. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque vocês não vão encontrar isso aqui em livro nenhum. Eu criei essa divisão para tentar, digamos, academicamente, ajudar a pessoa, né, o pesquisador, o estudante, enfim, a entender melhor como classificar o astronauta, o ser humano, numa missão espacial. Então, existem alterações fisiológicas e psicológicas numa missão espacial que qualquer um de nós vai ter, né, independentemente de nós querermos ou não. Isso nós vamos estar sujeitos a esse ambiente extraterrestre, então, ou extraterra, que não nos permite, digamos, não ter essas alterações.
Depois eu chamaria de medicina operacional, que é basicamente são as questões de saúde, de médicas, do dia a dia dos astronautas, de algumas atividades, como as atividades extraveiculares, e as questões vinculadas à higiene, a dormir, enfim, né? Depois eu vou mostrar isso com mais detalhe, mas são questões operacionais do dia a dia. Então, essas duas coisas acabam acontecendo de um jeito ou de outro. E ainda teria a terceira, que seria a medicina clínica, seria quando o astronauta, no topo dessas duas primeiras, ainda assim adoeceria, ou poderia sofrer um trauma, um acidente, né, uma intoxicação, mas seria mais então a medicina clínica. Uma das coisas que é muito interessante, essa figura é uma figura antiga até, mas eu gosto muito dela, porque ela transmite alguns aspectos que eu acho que são fundamentais para o entendimento da fisiologia humana no espaço. Cada linha dessa corresponde a um sistema corporal, né? Nem todos estão aqui, claro, né? Isso, como eu disse, é uma visão mais antiga, mas ela mostra que os sistemas eles reagem com intensidade e uma diferença, com uma intensidade diferente, e também uma diferença na maneira como se dá isso ao longo de uma missão espacial, temporalmente falando. Então, se a gente pegar o sistema neurovestibular, que é a linha amarela, a gente vê que ela sobe e desce muito rápido, mostrando que existe uma alteração e uma adaptação muito rápida. O sistema cardiovascular já fica, a linha vermelha já fica mais, digamos, respondendo lentamente, depois ele também se adapta mais lentamente. E tem situações como a radiação, que é essa linha preta picotada, né, e ao mesmo tempo a linha azul escura, mostrando que tem sistemas corporais ou situações que não se adaptam, ou seja, é contínua, mesmo que seja lenta, ela é contínua. Isso nos leva a algumas outras e importantes, né, digamos, classificações. Quando alguém pergunta, mas o que acontece com o ser humano no espaço, né, que é uma pergunta eu particularmente sempre ouço, né, em algum momento quando eu dou minhas aulas, meus cursos, agora vocês já sabem, por exemplo, que parte da resposta é em relação a qual sistema corporal nós estamos falando. Nós estamos falando também de homens ou de mulheres. Né? Nós temos em torno de 700 e poucos astronautas e apenas 11% são mulheres. Então, nós temos um conhecimento muito maior da fisiologia, da medicina, né? Todas as áreas da saúde ligadas ao sexo masculino. Né? E nós temos ainda as pessoas que têm, digamos, são participantes de missões espaciais de curta duração ou de longa duração. Se a gente voltar nessa figura aqui, se eu sei que a pessoa vai ter uma missão de curta duração, vamos botar aí um número, assim, 5 dias. Eu vou me preocupar muito com o sistema neurovestibular e menos com o sistema, por exemplo, ósseo ou muscular, porque eu vou precisar de mais tempo para que eles sejam mais afetados, enquanto que o neurovestibular é mais rápido, por exemplo. Então, o que acontece com o ser humano no espaço é uma pergunta, hoje se vê como uma pergunta muito genérica, nós precisamos de alguns dados para dar uma resposta melhor, né, mais objetiva. Então, alguns exemplos, assim, que eu não posso realmente cobrir nessa aula todos os aspectos, mas vamos pegar o sistema neurovestibular, que causa, né, uma doença quando se está em gravidade, chamada Space Motion Sickness, ou cinetose espacial, doença da locomoção espacial, que afeta muitos astronautas, 70% dos astronautas, nas primeiras 70 horas de uma missão espacial. E isso gera, esse motion sickness é causado, se imagina, por um conflito de informações que o cérebro não sabe interpretar bem entre o sistema vestibular, que, por exemplo, diz você não está de cabeça para baixo, e os olhos, o sistema visual, que diz não, você está de cabeça para baixo. Esse conflito de informações gera todo esse mal-estar, essa falta de desempenho, sudorese, náusea, muito vômito às vezes, a pessoa não se alimenta bem, não está no seu ideal. E isso, em geral, passa 3 dias depois de se inserir em microgravidade.
O sistema cardiopulmonar, ele tem, nós temos hoje, digamos, um conhecimento muito bom sobre o que acontece. Nós ainda temos várias interrogações, mas muito já se sabe, né? Esses 4 bonequinhos em cima ali, o primeiro mostra o ser humano na Terra, depois quando vai para o espaço, quando se adapta no espaço e quando volta para a Terra. São, digamos, 4 momentos diferentes numa missão espacial. No pré-voo na Terra, né, nós vemos que o coração tem um tamanho X e que existe há uma concentração, né, do sangue, dos fluidos corporais na parte inferior do corpo, graças à gravidade terrestre. Quando nós vamos para o espaço, existe então essa redistribuição do sangue da parte inferior para a parte superior do corpo, inicialmente aumentando o coração, né, alterando pressões, etc., como a pressão intraocular e a pressão intracraniana, que eu vou falar em seguida, e depois existe uma adaptação com perda de plasma sanguíneo para o terceiro espaço, existe uma diminuição, então, do sangue circulante, os barorreceptores não estão funcionando no espaço, o coração deixa de ter o formato que normalmente temos aqui na Terra, fica mais arredondado, e porque faz menos esforço, né? O coração não trabalha contra a gravidade, como aqui na Terra, existe, então, uma atrofia do músculo cardíaco. Mas existem outras alterações que foram vistas, eu vou mostrar para vocês, mais recentemente, que levam a nos preocupar, né, em relação a missões de longa duração. E quando se volta para a Terra, a gravidade volta a atuar, o coração está menor, barorreceptores não funcionaram por um tempo X, né, da missão, o sangue e fluidos corporais voltam para a parte inferior do corpo, e isso leva à famosa intolerância ortostática, que explica, né, uma das razões, não a única, mas uma das razões que faz com que os astronautas saiam das naves espaciais sentados, né, para exatamente evitar a queda ou a sensação de desmaio, pré-desmaio, em função dessa intolerância à ortostase. E aqui embaixo nós vemos o que se chama, né, de puffy face and bird legs syndrome, que é exatamente esse momento no espaço onde o sangue está na parte superior do corpo, deixando o rosto e o pescoço mais, digamos, cheios de sangue, né? Então fica mais arredondado, mais avermelhado o rosto, e quando se está na Terra, ou na volta para a Terra, isso desaparece. Eu falei do aumento da pressão intracraniana, que são coisas importantes agora vocês entenderem que aquilo que eu comentei até o momento, claro que existe um contingente imenso da literatura da área da medicina espacial que é voltada para a área cardiovascular. Mas a gente tem que lembrar que algumas coisas vão evoluindo com o tempo, né? Em 2011, que, claro, faz já aí 14 anos, mas de qualquer maneira foi uma grande surpresa se ver que existia um possível aumento da pressão intracraniana, já que existia um edema do nervo óptico, né, um achatamento do globo ocular, e isso então passou a ser chamado de Spaceflight Associated Neuro-Ocular Syndrome, ou SANS, né, e isso então é relativo a esse deslocamento do sangue para a parte superior do corpo. Mas podem ter outras causas, né? Até agora não se fixou bem a causa disso, ocorre mais em homens, mas como eu disse, tem mais astronautas masculinos, né? E em geral acima de 6 meses de permanência no espaço. Então, assim, isso pode ser um problema se a gente realmente quiser ir para Marte, ou até mesmo colonizar a Lua, porque ir para Marte significa fazer uma viagem longa, né, onde existe esse aumento de pressão intracraniana, seria realmente um grande problema, né? E mais recentemente, em 2019, depois eu vou falar um pouco sobre telesaúde no final, na telemedicina, que é uma forma do médico auxiliar o astronauta na sua missão espacial, e vocês vão ver como é que isso aqui foi, digamos, manejado, né? Mas existe uma possibilidade de trombose no espaço, porque o sistema venoso, e aqui foi visto o sistema venoso da jugular, porque foi o trombo, né, a estase do fluxo sanguíneo venoso se deu na jugular do astronauta, na cabeça e pescoço, né? Então gerando
uma trombose. E isso depois foi manejado por telemedicina, como eu comentei. Uma coisa interessante é que mais estudos começaram a ser feitos nesse sentido, e aí se viu que existe uma estase real, assim, do fluxo sanguíneo entre cabeça, pescoço e coração. Às vezes existe uma diminuição do fluxo apenas, não chega a ser uma estase completa, e muitas vezes até existe um fluxo inverso, né, do coração para cabeça e pescoço, para vocês verem como a coisa ainda está sendo, ainda estamos tentando entender tudo isso. A parte pulmonar é interessante, foi a base da minha tese de PhD no King's College em Londres, porque, na verdade, é uma área importante, né? Isso era nos anos 90, e estava se estudando muito toda, digamos, a fisiologia pulmonar, e se viu que esse deslocamento de sangue da parte inferior à parte superior do corpo também é acompanhada do deslocamento de outras coisas, como o próprio diafragma e órgãos abdominais. E isso pode comprimir o pulmão, diminuindo os volumes pulmonares. Então, o tórax ele fica mais assim, um tórax meio de pombo, né? Com o diâmetro maior da caixa torácica, e existe essa diminuição dos volumes, em torno de 15%, 18% dos volumes e capacidades pulmonares. Mas isso não preocupou muito, porque se a gente comparar os dados da posição deitada supina com a microgravidade, na verdade, deitar numa cama, ela pode ser mais, digamos, ela pode ser mais importante nesse sentido de compressão do pulmão do que estar em microgravidade em si. Então, aqui a gente tem essa comparação da pessoa na posição em pé, desculpa, depois na microgravidade, por último, a posição deitada, né? Isso é interessante, porque os volumes pulmonares, apesar de diminuírem, eles não é uma diminuição drástica, eles não causam nenhum problema. O mesmo se dá com a distribuição, ventilação, perfusão, que aqui na Terra nós temos sempre uma área do pulmão que é dependente da gravidade, né? Estejamos em pé, deitados, ou de cabeça para baixo, nós temos uma distribuição da ventilação e perfusão que é diferente, né, dependendo da posição e da área que a gente está considerando do pulmão. Na microgravidade, como nós não temos a ação gravitacional, essa distribuição ela é praticamente homogênea, levando a uma melhor, digamos, uma melhor relação, né, entre a ventilação e a perfusão da base ao topo do pulmão. E isso se dá, né, se imaginava que ia ser perfeito, ia ser 100% perfeito. Se viu que não, que existem ainda algumas áreas que não são tão bem perfundidas ou ventiladas na microgravidade. O que foi um grande ganho para a medicina ou para a fisiologia, porque aqui na Terra nós não temos como tirar a gravidade. Então, no momento que a gente vai para um ambiente sem gravidade e isso se passa, a gente pode concluir que, além da gravidade, outros fatores podem estar concorrendo, como, por exemplo, uma diferença entre a ventilação perfusão centro-periferia, ou a questão da resistência das vias aéreas, enfim, alguns outros fatores que não sejam dependentes da gravidade. Em termos da postura, né, isso é muito importante, porque se a gente altera a nossa postura de uma forma crônica, uma das coisas que a gente sente muito é dor nas costas. E no espaço, a gente assume a posição chamada posição semifetal, que a astronauta de camisa rosa ali está... depois eu tenho uma outra foto que mostra melhor, mas então as pernas ficam dobradas, né, meio para cima, assim, os braços para frente, e a pessoa pode até aumentar em torno de 4, 5, 6 centímetros, porque existe esse alongamento, né, dos tecidos moles da coluna vertebral. Então, tudo isso somado, isso é importante, porque muitas vezes a pessoa tem um tamanho, digamos, para entrar numa roupa de atividade extraveicular, naquele traje espacial, e essa roupa não serve mais em função do aumento da estatura, né? E aqui a gente também vê, né, na foto à direita, na imagem à direita, que nós temos ali
a coluna cervical, torácica, lombar, né? E aí a curvatura normal, né, na Terra, pela gravidade, e na microgravidade nós temos esse feitio, parece um D, né? Na verdade, nós não temos mais a mesma configuração da coluna vertebral que nós temos na Terra. Aquilo que eu falei, que a gente vai perdendo musculatura e osso, né, massa óssea, massa muscular, ao longo do tempo, e a gente viu aquelas linhas, né, que vão indo, realmente isso é muito preocupante, né? Se a gente olhar da cintura para baixo aqui, mais ou menos, nós vamos ver que tem ossos que chegam a perder até 2% de massa óssea no período de um mês. E isso é muito preocupante, porque uma pessoa na Terra perder 1% num ano já é muito, imagina 1% ao mês. Isso pode ser um dos limitadores para permanências longas no espaço. Aquela coisa, nós somos seres terráqueos. No momento que nós vamos para o espaço e começamos a mudar a nossa fisiologia, a nossa anatomia, isso pode ser bastante, digamos, impactante, né, para o nosso organismo. Existem uma atuação aparentemente maior dos osteoclastos, né? E os osteoblastos não compensam isso, né? Então, nós perdemos mais massa óssea do que conseguimos regular, fazer. E essa figura eu gosto muito porque mostra que na cabeça a gente pode aumentar um pouquinho a massa óssea, em função talvez dessa redistribuição do sangue para a parte superior do corpo, né? Ali o braço e até mais ou menos coluna lombar não se perde muito, e a partir da coluna lombar é que realmente são mais evidentes, digamos, as perdas ósseas, né? E também as perdas musculares. Nós temos uma perda de potência, de força, né? Nós temos uma atrofia muscular, nós temos fibras que podem mudar das fibras de tipo 1, que são mais relacionadas até a ser antigravitacionais, né? Para a pessoa, por exemplo, ficar em pé, para fibras rápidas, de contração rápida, que te faz te movimentar mais rapidamente. E aqui, de novo, né, digamos, dados de uma missão espacial, onde o astronauta perdeu na coxa em torno de 12% e na panturrilha em torno de 20%. Ou seja, o grande problema, claro, é da cintura para baixo. Mas nessa figura aqui, a gente pode ver a curvatura da coluna, né? Então, a gente vê que ele não, que nessa posição semifetal, que dá para ver bem aqui também, ele tem, então, essa coluna na forma de D, né? Não é a forma usual que nós temos na Terra. Existem várias tentativas de contramedida para vários aspectos das alterações fisiológicas. A mais usada, a mais comum, né, é o exercício físico, e aí entra toda uma área aqui de ciência esportiva, de reabilitação, né, depois quando se volta para a Terra, para tentar tornar a pessoa fisicamente mais apta a lidar com as condições terráqueas. E aí nós temos aqui, então, a força, a locomoção, a resistência, são os equipamentos que são utilizados no espaço para tentar que o astronauta se mantenha mais saudável, tanto no espaço quanto na sua volta para a Terra. Eles são solicitados a exercitar 2 horas e meia por dia, em 6 dias da semana. E esses 3 equipamentos, ao longo da missão, eles são alternados, né? Muitas vezes eles pedem o protocolo pede que o astronauta faça mais exercício com o cicloergômetro ou com o exercício de resistência, enfim, né? Tem várias, é uma área, digamos, da saúde, né? Ciência esportiva, que se dedica extremamente, intensamente, melhor dizendo, a definir os protocolos para cada astronauta. E aí, aquilo que eu comentei, né, uma das coisas que a gente tem, que eu acho que é muito interessante essa área, que é a psicologia e a psiquiatria espacial, nós temos aí mais trabalhos nesses últimos anos, nas últimas, digamos, 2 décadas, talvez, onde se estuda mais o isolamento, o confinamento, a depressão, a insônia no espaço, a relação das pessoas dentro de uma nave ou de uma estação espacial. Imaginem
hoje em dia nós temos homens, mulheres, idades diferentes, crenças, né, religiões diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, que estão confinadas e isoladas num ambiente que é hostil e que, na verdade, não traz muitas, digamos, tensões, né? Então, tem muitas coisas que se pode simular aqui em Terra, né, em habitats, em lugares como desertos, ou em lugares muito frios como Antártico e Ártico, onde se pode tentar colocar um grupo de pessoas e se entender melhor essa interação entre o grupo, né? Como existem contramedidas para a questão fisiológica, física, nós também, hoje em dia, né, isso é uma coisa bem recente, temos aspectos ligados à diversão e socialização que são utilizados como contramedidas a problemas psicoemocionais que os astronautas possam ter. Então, tocar uma música, né, se a pessoa gosta de instrumentos musicais, jogar um jogo que pode ser até com alguém aqui na Terra, né, e fazer a comunicação hoje é muito melhor, ter um momento de socialização, um aniversário, sei lá, um Natal, o que for, né, que isso se viu que ajuda muito e une muito a equipe. Né? Então, isso seria, digamos, um overview, né? uma apresentação geral da fisiologia espacial e da psicologia espacial. Agora vamos para a medicina operacional, que não tem tantos artigos publicados nesse sentido. Né? Alguns mais voltados a esse primeiro aspecto aqui que eu vou mostrar, que é exatamente o padrão de sono no espaço, né? Vocês veem aqui que tem muita luminosidade, pode ter pouca privacidade, as pessoas não ficam comodamente dormindo, muitas vezes, né, em sacos de dormir, e elas, além disso, por algum motivo, elas são solicitadas a dormir em torno de 8 horas, elas dormem 6. E não é só a quantidade de horas que diminui, mas também a qualidade do sono, né? O sono REM é diminuído no espaço. Então, tem muitas coisas que se usam como contramedidas, uma tentativa de usar medicamentos ou até terapia, né? Uma conversa com os astronautas, o astronauta está sofrendo mais insônia, tentar ter uma rotina diferente. A gente tem que lembrar que aqui nós também temos o problema do ciclo circadiano, que é quebrado, né, de uma certa maneira, em 24 horas, com 16 dias num dia só. Então, tudo isso leva a um estudo, né, mais aprofundado sobre o tema. Uma outra área que é muito importante hoje em dia, que também ganhou mais prestígio nos últimos tempos, é a nutrição espacial. Né, começou aquela... Ali tem uma foto parece uma pasta de dentes, né, uma bisnaga, e hoje em dia a gente tem refeições, né, com frutas, enfim, com quase praticamente qualquer desejo do astronauta, e isso acaba que facilita, digamos, eles se alimentarem melhor. Mas a gente se notou, por exemplo, que existe um consumo energético que fica muito abaixo do que é o esperado. Então, aqui são vários projetos, né, excetuando o Skylab, que foi a 100%, o resto todos, eles estavam abaixo. Então, é interessante que a pessoa dorme menos e a pessoa também come menos, né? Por que isso? Então, tem que se entender melhor, mas não necessariamente se saiba todas as razões relativas a isso. E muitas vezes a dieta não é suficiente, né? Nós temos que fazer a suplementação vitamínica, no caso a vitamina D é um bom exemplo, porque o astronauta não pega sol, né? Não abre a porta, agora eu vou tomar um banho de sol. Então, 800 unidades dia de vitamina D são repostas para os astronautas. Então, isso, digamos, seria mais a questão operacional, que envolve outras coisas, né? Higiene, o uso de toalete, a questão do... Não existe, como se diz, shower, né? Chuveiro no espaço, só a pessoa acaba usando umas toalhinhas com uns líquidos germicidas para limpeza pessoal. Mas, enfim, né, a gente tem menos acesso na literatura científica a esses aspectos, essa medicina, como eu chamo, operacional, esses aspectos operacionais
do dia a dia do astronauta. E a medicina clínica seria aquilo que eu comentei, que é no topo dessas duas que acabam acontecendo, queiramos ou não, nós temos, então, a possibilidade de adoecer. E aqui é uma tabela, eu acho bem interessante, porque ela resume 17 anos do projeto da Space Shuttle, que começou em 81 e terminou em 98. E aqui nós temos problemas respiratórios, infecciosos, geniturinários, digestivos, ou seja, os astronautas sofrem doenças no espaço, e quanto mais ficam, quanto mais gente tem, e possivelmente quando mais se for para, digamos, para a Lua, etc., mais essas coisas podem se tornar importantes. A radiação, como eu falei já várias vezes, aqui é só uma amostra, né, do que seria um ano na Terra, né, a nível do mar, que é a primeira barrinha ali, meio bordô ali, meio... e no final, 500 dias em Marte ou 180 dias de trânsito até Marte, né, as duas últimas barras. E ainda na ISS, a amarela por 6 meses. Então, a gente pode ver que a exposição à radiação é muito diferente, né, se comparada com aqui na Terra. E aí entram outras áreas, né, que eu só quero mencionar, porque eu acho que são importantes vocês terem esse conhecimento, que já há muito tempo, essa foto aqui, esse artigo é de 1996, existe, então, digamos, a preocupação de como se realizar, né, a laparoscopia, né, cirurgia laparoscópica na microgravidade. Aí aqui é um grupo do Campbell, que se dedicou bastante a isso, no voo parabólico, testando uma série de coisas. Farmácia espacial, professora Marlise, muito minha amiga, se dedica à farmácia espacial, à telesaúde, voltada à parte farmacológica, e ela fez também doutorado no King's College, e ela ficou realmente, digamos, como uma referência, né, nessa área, uma vez que pouco se sabe sobre a farmácia espacial. Tem artigos, e vocês vão encontrar uma literatura sobre isso, mas a gente tem que lembrar que, na maior parte das vezes, uma medicação é dada na Terra, digamos, 40 miligramas 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, o mesmo se dá no espaço. Quando a gente sabe que a absorção, a distribuição, a metabolização e a excreção de drogas é diferente, porque os órgãos estão trabalhando de uma forma diferente. Então, é uma coisa que tem que se evoluir muito para se chegar a um consenso. E uma das coisas que eu gostaria de também chamar a atenção, né, que essas áreas novas da medicina clínica, como a cirurgia, como comentei, a farmácia, né, trabalhando, claro, com farmacêuticos espaciais, etc., nós também agora estamos voltados para a genética no espaço. Teve esse projeto, né, dos gêmeos Scott e Mark Kelly. O Scott foi para o espaço e o Mark ficou na Terra, e várias coisas foram, então, vistas. Eles eram gêmeos idênticos, né, o que diminuiu, digamos, praticamente zerou a chance da interferência genética na comparação dos resultados do que aconteceu com o corpo, com a fisiologia, enfim, do astronauta que foi para o espaço. Mas é para vocês verem que hoje nós temos nós temos, eu comentei da nutrição, nós temos a questão da ciência esportiva, né, e depois na reabilitação da fisioterapia, nós temos a questão da cirurgia, que tem muitas interrogações, farmácia, genética. Então, tudo isso é importante para o momento que se tem hoje de missões espaciais ao redor da Terra, e depois a Lua e Marte, mas também para o turismo espacial. Né? Aqui nós temos os candidatos, né, para turismo espacial, que certamente vão ser menos condicionados, podem ser doentes tomando medicação crônica, podem ser mais velhos. E aqui nós temos uma foto do Steve Hawking, né, um grande astrofísico britânico, já falecido, que estava em microgravidade, né, ele tinha uma doença grave, a esclerose lateral amiotrófica, mas mesmo a doença em que ele não se mexia por ele, né, tinha dificuldade de respirar por ele, ou não falava por ele, enfim, tudo isso ele ficou em microgravidade num voo parabólico. Isso aqui não é uma missão espacial, mas é um voo, né, de um avião que gera momentos de microgravidade,
que não seria uma pessoa que se qualificaria para isso, né? Então, a gente se dá conta que no turismo espacial vão ter muitos novos desafios, porque as pessoas que têm dinheiro, são famosas, vão ser capazes de voar. E aí entra uma outra área, né? Se eu tenho tanto turismo espacial, quanto a Lua, enfim, quanto missões ao redor da Terra, nós temos, então, que ter uma maneira de avaliar os astronautas, de coletar dados, de dar suporte médico, e a telesaúde entra como uma luva aqui, né? Quem está na órbita terrestre tem basicamente uma comunicação em tempo real, quem está na Lua praticamente também, porque a Lua está em torno de 380 mil quilômetros de distância, a Terra, e a comunicação é dada na velocidade da luz, então a gente tem um atraso talvez de 1 segundo, 2 segundos, mas isso digamos, irrisório, né? Nós não temos que nos preocupar com isso. E aqui é aquilo que eu comentei com vocês, né? A enoxaparin foi utilizado, desculpa, para tratar aquele astronauta que teve uma trombose venosa na jugular interna, acho que foi esquerda, e isso, na verdade, foi todo tratado por telesaúde, né, por telemedicina. Então, quem está na órbita terrestre tem esse apoio, né, de várias áreas da saúde, no caso aqui foi uma trombose venosa, mas poderia ter sido uma outra coisa que a telesaúde vai auxiliar. E, na verdade, eu trago isso como um exemplo, né? E até por ser algo recente. Mas quando nós estivermos em Marte, nós vamos ter uma distância entre Terra e Marte entre 55 a 400 milhões de quilômetros, e isso vai nos dar uma comunicação muito difícil, mesmo na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, que vai levar, digamos, um tempo mínimo, né, quando os planetas estão mais alinhados, mais próximos, 3 minutos para ir, 3 minutos para voltar, e no caso de eles estarem mais afastados, né, 22 ou 24 minutos, dependendo da literatura. Então, isso realmente nos leva a querermos que as tripulações sejam mais autônomas, né? Elas precisam medicamente ter uma independência. E aí aqui nós temos, né, treinamentos de astronautas para coleta de dados, para coleta de sangue, ou para até imprimir algum tipo de material que seja necessário. Claro que não, se não for uma emergência, a Terra pode ajudar. Em casos de emergência, de um acidente, de uma intoxicação, isso pode ser mais complicado. E aí nós vamos depender muito dos robôs doutores, né? Agora há pouco a China lançou um hospital com robôs e eles são capazes de atender 3 mil pacientes por dia. Então, assim, isso tudo é a inteligência artificial. Então, se a gente conseguir que a inteligência artificial ajude muitos astronautas nas missões espaciais, em termos médicos, seria algo que teríamos que utilizar, né, obviamente, tanto para diagnóstico quanto para manejo de algumas, enfim, patologias, coisas que possam estar acontecendo. E aqui em Terra, né, isso é uma das coisas que eu trago para vocês, porque talvez até tenha interesse da universidade, a gente pode utilizar a tecnologia digital, a tecnologia imersiva, né, da realidade virtual, da realidade aumentada, para ensinar coisas ou para treinar astronautas, ou para, enfim, criar algum tipo de material que seja importante para as missões espaciais. Tem vários exemplos aqui, eu só dei aquele do exercício imersivo, mas aqui também temos a possibilidade de ter um computador que ajude no diagnóstico, né? E isso está sendo desenvolvido pela Agência Espacial Europeia, então as pessoas podem treinar digamos, um procedimento até cirúrgico, né? Não precisando de todo um aparato, usando só a tecnologia digital. E para terminar, né, eu gostaria de apresentar, então, a InnovSpace. Esse é o site. E aí, como eu falei, em blogs ou resources, vocês podem realmente aproveitar bastante, tudo é gratuito, vocês só
Como eu falei também, né, talvez alguns artigos, etc., não sejam open access, mas tem livros em open access, tem artigos, tem capítulos de livros, e tem outras informações nos resources, e que tem muitos blogs interessantes que vocês podem também usufruir. Ela foi estabelecida em 2018, nós temos várias áreas de atuação. Ela foi estabelecida por mim e pela Mary e o Pritchard, que é a minha parceira aqui nessa situação. E aí nós temos trabalhos em ciência, tecnologia, medicina aeroespacial, humanities, né, humanidade e cultura. Nós temos até um grupo que trabalha, por exemplo, com design, space and design. Enfim, nós temos a possibilidade de usar a InnovSpace como uma empresa britânica para conseguir, digamos, várias colaborações através da network que nós temos na empresa, ou trabalhos, ou atividades, né, através disso. Então, eu queria agradecer a todos, né? Foi mais ou menos 1 hora de palestra, já é um bom tamanho, foi muito